Amém, irmãos? Vamos abrir aqui a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem o quê? A palavra, que maneje bem a palavra da verdade. São as Sagradas Escrituras que está falando. O apóstolo Paulo, ele faz essa declaração. Agora, irmãos, será que é só ele que fala sobre isso? Não, irmãos. Procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Quer dizer, então há possibilidade de se envergonhar? Há possibilidade de fazer algo que nos traz constrangimento? Há. Então há possibilidade de eu fazer a obra do Senhor e falhar e errar? Há. Mas ele diz, procure se apresentar a Deus como obreiro aprovado. Quer dizer, que é provado e aprovado. Que não tem com que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Irmãos, manejar a palavra de Deus é saber usar a palavra da maneira certa, na porção certa e na hora certa. E com a pessoa certa. Isso envolve conhecimento. Isso envolve conhecimento. Nós não estamos falando aqui, irmãos, não, mas eu tenho a Deus, e Deus revela a sua palavra a mim. É verdade, Ele revela a palavra quando você se envolve com ela. A revelação de Deus, da sua palavra, não é você não ler mais e Ele começa a encher a tua mente com a palavra dEle. Não é isso. É um engano quem pensa que é assim, porque não é assim que funciona. E vamos andar um pouquinho mais. Boa parte das pessoas hoje, no mundo cristão, você observa muitas igrejas crescendo. Não é verdade? E graças a Deus por isso, né? Muitas igrejas crescendo. E as igrejas estão crescendo, mas muitas igrejas estão deixando o ensino da sua palavra de lado, o ensino da palavra de Deus de lado, por não ter pessoas que valorizam isso. As pessoas não frequentam os momentos do ensino da palavra, e elas querem estar nos cultos, elas querem estar no momento da adoração a Deus, da música, e elas desejam estar no momento do culto, onde tem uma palavra rema, a resposta venha rápido ao seu coração, e que no final do culto, o pregador chame a pessoa à frente para receber uma unção ou uma oração específica. Isso não é ruim, irmãos, e também não está errado, mas está escrito na palavra de Deus que o homem viverá de toda a oração que venha do obreiro da casa do Senhor. É assim que está na palavra de Deus? É assim, irmãos? Não é isso. Se fosse assim, o nosso irmão José, lá no Egito, que não tinha uma casa de oração, não tinha um sacerdote, não tinha um pastor, não tinha irmãos da igreja lá com ele, e ele foi um tremendo vaso de Deus naquele lugar. Foi ou não foi? Mas ele teve um ensino forte antes. Ele tinha base. A vida dele já estava alicerçada numa base forte. Tá certo isso? Então vamos andar um pouquinho mais. Aí talvez mesmo assim a gente fique um pouco assim, não, mas Paulo fala muito do estudo da palavra, porque Paulo foi um rabi, antes de ele conhecer Jesus, ele estudou muito, ele foi um rabi, então ele se apegou a isso e falou muito sobre a palavra. Então vamos aquele que realmente nós podemos pegar como exemplo,
Evangelho de Mateus, capítulo 4, diz assim, Mateus capítulo 4 fala assim, vamos acompanhar aí na leitura. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pães. Jesus respondeu, está escrito, nem só... O que Jesus disse? Está o quê? Está o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele citou Deuteronômio, né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E aí o diabo disse, está escrito. Ele dará ordem. O diabo recitou o Salmo 91. Olha o que ele diz, o diabo recitou o Salmo 91. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Aí Jesus recitou Deuteronômio novamente, capítulo 6. Aí você vai, seguindo aqui. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mais uma vez, Jesus recitou Deuteronômio capítulo 6. Jesus ficou ali, né? Deuteronômio capítulo 6. Olha lá. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e os serviram. Glória a Deus, né? Irmãos, a palavra de Deus aqui não é uma fala, não é algo doutrinário, mas é uma experiência real. A experiência do Senhor Jesus. Ele foi tentado, como todos nós somos, em várias áreas da nossa vida. Várias áreas. Jesus em nenhum momento aqui, ele já tinha sido batizado, tá certo? Capítulo 3 do Evangelho de Mateus relata o batismo de Jesus. Jesus tinha sido batizado nas águas. Junto com o batismo nas águas, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba, não é isso? É isso, irmãos? Então, Jesus, presença do Espírito de Deus. Em nenhum momento nessas vitórias que ele foi tendo, nenhum momento apresenta alguma outra arma espiritual, a não ser a palavra de Deus. Andando na palavra, mais do que andar, não é andar, é crer nesta palavra. Ele estava num momento, irmãos, difícil, um momento de fome, num lugar ruim, sozinho. Ele talvez estivesse assim com várias necessidades e apresentar soluções maravilhosas. Este mundo também apresenta para nós várias vezes no dia. Mas a palavra de Deus mostra que o Senhor Jesus, ele tinha conhecimento das Escrituras. Ele não falava um pensamento dele, ele recitou trechos da palavra de Deus, tomando aqueles trechos como a verdade para ele. E por isso ele transmitia esta palavra para o diabo. Estão entendendo isso, irmãos? Então eu queria te dizer o seguinte, eu conheço muitas pessoas que vivem de orações, pedidos de orações. Não é este o cristianismo da palavra de Deus.
As pessoas que não conhecem a Cristo e reconhecem que você é um cristão e que Deus ouve as suas orações, essas pessoas vão procurar você. E isso é um testemunho de que eles veem que você tem vida com Deus. Mas ver uma igrejas, pessoas, buscando, irmãos, soluções deste tipo na sua vida, são pessoas que querem soluções. Mas, irmãos, o que Deus tem para nós é muito mais do que resolver uma conta de água, de luz. É muito mais do que melhorar o jeitão do teu marido. É muito mais do que melhorar o jeitão da tua esposa. É muito mais do que abrir uma porta de emprego. É muito, muito mais do que isso. Isso é muito simples para Deus. Você não precisa ser um cristão para ser abençoado por Deus. Sabia disso? Sabia? Não precisa. A palavra de Deus diz que 10 leprosos pediram para o Senhor Jesus curá-los. Ele curou, mas só um voltou para adorá-lo. A palavra de Deus não diz que ele depois falou assim: só você, pois então só você fique limpo e a lepra volte para os 9. Ele não fez isso. Ele não fez isso. Nós que frequentamos, já sei quantas pessoas passaram por aqui: câncer, cisticercose, ler, casamento desfeito, o cara já com não sei quantas outras mulheres aí, tantas coisas, participaram de reuniões de oração aqui. Deus fez maravilhas. Essas pessoas não estão aqui. E aí você pergunta, mas elas talvez estejam em outras igrejas. Não, eu conheço uma que trabalha na Santa Casa. Ela tinha convulsão todos os dias, por causa de cisticercose. Nós oramos por ela, nunca mais. O que aconteceu? Ela não só continua empregada, ela melhorou a posição dela dentro do hospital, casou, tem filhos, uma família. Ela encontrou comigo esses dias e falou assim: pastor, eu tenho vergonha, porque eu não voltei para agradecer a Deus. E aí eu falo assim: então, quando você vai deixar de ter vergonha? Volte, agradeça, porque o Senhor tem muito mais do que isso para a sua vida, muito mais. O plano de Deus, irmãos, é salvar. A obra de salvação é o maior milagre. É ou não é? Salvação da nossa alma é o maior milagre, viver eternamente com Deus. Pessoas como eu e você, condenadas por causa do pecado, e agora, lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! E que mais? Vitória sobre várias coisas que surgem e se levantam contra a nossa vida. Mas estas vitórias, elas vêm para aqueles que andam no caminho do Senhor, andam segundo a orientação da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é que fala assim, o Senhor declara assim. Ele diz que aqueles que andam com Ele, ou aqueles que temem ao Senhor, jamais serão envergonhados. Está registrado na carta aos Romanos. Glória a Deus! Eu estou falando coisas aqui, irmãos, não é para ofender ninguém. Mas eu tenho vários conhecidos, irmãos, que são usados tremendamente em revelações, em dons espirituais. Hoje não são mais nada. São pessoas atoladas no pecado, outros enfiados em drogas, outro partiu para o crime. Aí você fala, então eles nunca foram. Sim, foram. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não está escrito isso? A palavra de Deus também diz que o cair é do homem e o levantar é do Senhor. Tá certo? Então não podemos julgar. Mas é um fato. É fato. As pessoas começam a se envolver com as coisas sobrenaturais de Deus. Isso é maravilhoso. A orientação, existe essa orientação, né? Paulo fala sobre isso.
Mas Paulo também nunca deixou de dizer, inspirado pelo Espírito Santo, que precisamos ter moderação. Está escrito isso, sabia? Moderação não é pisar no freio. Moderação é equilíbrio. É equilíbrio. Por quê? Porque como é que eu posso falar das coisas de Deus e ter atitudes pecaminosas e eu testemunhar desta maneira para o mundo? A palavra do Senhor diz que eu e você somos chamados para ser sal e luz da terra, fazer a diferença na nossa família, que nos conhece no mais íntimo da nossa vida, que sabe das nossas besteiradas, sabe das nossas confusões. E quando nós começamos a falar algo diferente, eles já pensam, lá vem mais confusão, lá vem o engano, lá vem a mentirinha dele, sempre mentiu, sempre jogou conversa fora e tal. Nós vamos ser provados. Por quê? Porque, irmãos, a transformação, ela acontece com lembra da pregação da mistura explosiva? A mistura explosiva qual que é? É a combinação da palavra de Deus com o poder do Espírito Santo. Quem tem conhecimento da palavra e conhecimento da obra do Espírito Santo, irmãos, vai vencer. Vai vencer. Por quê? Não é porque eu digo, é porque a palavra de Deus diz, e portanto o Senhor é quem declara isso. Amém, irmãos? Então, aqui o Senhor Jesus, como você, quantas tentações você passa? Quantas? Irmãos, eu estou falando, desculpa se você de alguma maneira ficou ofendido com isso. Eu vou dizer para você, se você ficou ofendido, venha falar comigo, porque eu mostro para você que isso aqui, se você vai em coisas desse tipo, está na hora de você sair do engano. Está na hora. Eu não falo só por conhecimento da palavra, mas eu falo porque quando eu morei em Campinas, eu e a pastora Cris, nós pesquisamos o povo de Deus. Eu fui em muitos lugares. Eu fui em muitos trabalhos que se falava que era de Deus. Eu fui em pessoas que chamavam de profetas. Profetas que não têm igreja. Já viu profetas que não têm igreja? Mas você vai lá na casa dele e ele vai orar por você. Eu frequentei lugares semelhantes a esses, chamado benzedores, quando antes eu frequentava a igreja católica. Na igreja católica tem os benzedores, na igreja evangélica tem os profetas que não têm igreja. Fazem as mesmas coisas, trazem as orações e algumas ditas receitas do que você deve fazer. Cobra uma graninha, dá um trocadinho para ajudar na casa, porque as coisas estão difíceis. Eu conheço tudo isso, irmãos. Mas você olha a vida desta pessoa, a palavra do Senhor diz que quando você vai dar ouvidos a um profeta, prove o profeta. Está escrito isso. Conheça a vida dessa pessoa. E essas pessoas nunca cresceram, sempre na miséria. Não falando só financeiro, não, porque financeiro também. Mas a família toda desestruturada. Um negócio esquisito. A pessoa fazia as coisas lá, a família nem aparecia. Ninguém era envolvido com aquilo. Você vai dizer que isso é da parte de Deus? Amém. Me desculpe. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Ela fala que cuidado com tais pessoas. E eu estou trazendo essa palavra hoje, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que conforme nós caminhamos para o final dos tempos, as heresias iam aumentar sobre a terra, não é isso? As falsas doutrinas iam crescer no nosso meio, não fora de nós, no nosso meio. Por quê? Porque elas crescem, e a palavra diz, para enganar, se possível, aqueles que são da fé. Então, não é doutrina fajuta, assim, toda mal feita, é muito bem articulada. Por quê? Para enganar aqueles que são da fé. Eu lembro, quando eu e a pastora Cris, nós estávamos
buscando muito o Senhor, éramos em torno de 4, né? 4 ou 5 pessoas. Nós buscávamos, eram jovens ainda, buscávamos muito a Deus. E víamos pessoas, às vezes, correndo atrás da gente para ter as revelações, porque nós nos reuníamos sempre, orávamos muito. Deus começou a usar muito esse grupinho, era muito gostoso. Mas uma coisa nós aprendemos da pessoa que liderava a nossa igreja, que foi algo que foi maravilhoso para a nossa vida. Quando ela me viu muito empolgado, essa pessoa falou assim para mim: Maurício, é muito bom você ser usado por Deus. Não existe pessoa que não tenha prazer em ser usado por Deus. Mas você tem uma responsabilidade, porque Deus te deu alguns dons. As pessoas vão te procurar. As pessoas vão querer ouvir Deus através de você. A sua responsabilidade é lembrá-las sempre que nós vivemos a era da graça. E na era da graça, todos têm acesso livre ao Senhor. As pessoas não precisam diretamente de você. Elas não precisam e não devem ficar dependentes de você. Mas elas devem ficar dependentes do Senhor. Porque é Ele que quer ter este relacionamento com cada um de nós. Eu ouvi isso uma vez, nunca mais eu esqueci. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo isso? Então, irmão, por isso que você não vai encontrar aqui, né? Quando nós fazemos uma reunião de oração, não é o pastor que tem que ficar orando o tempo inteiro por você. Todos têm liberdade de orar uns pelos outros, porque é isso que está na palavra de Deus. Deus quer que você desenvolva os dons que já existem em você. Desenvolver os dons é no exercício dele. Amém, irmãos? Concordam comigo ou não? Glória a Deus. Então eu quero dizer o seguinte para você. A vida cristã, ela é maravilhosa. Mas há uma necessidade de você fazer um pouquinho como a Ronalda declarou aqui nessa noite, né? Irmãos, eu não sou mais, né? Mas eu fui uma pessoa muito assim apaixonada por Fórmula 1. A Cris, ela acho que me viu várias vezes eu falando sobre isso. Teve época que eu queria gravar e tal, para assistir. Eu gosto de feira. Eu gosto daquela muvuca de feira, mas você não sabe o quanto que eu gosto. Adoro aquela muvuca, aquele cheiro, um monte de cheiro, né? Do cheiro bom, né? Eu gosto da barraquinha, aí você vai nas frutas, vem aquele cheiro de tempero, cheiro de verdura, aquela verdurinha molhada, assim, vem aquele cheirinho úmido. Oh, mas como eu gosto daquilo. Aí vem o cheiro do pastel, vem o cheiro disso, daquilo outro. Eu gosto de tudo isso. Mas então por que você não está na feira? Porque eu estou no ensino da palavra. É domingo de manhã. Não é sábado, é domingo. Vocês entendem, irmãos? Agora veja bem. Você não quer. Concorda? Se você quisesse, você vinha. Você não quer. Sabe por que você não quer? Porque você não descobriu o valor disso na sua vida. De novo, não estou querendo te ofender. Porque muitas vezes, quando eu falei, hoje tem Fórmula 1, ai meu Deus, a escola bíblica, eu ficava numa luta tremenda. Mas, quando a gente vai entendendo que quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor e temos entendimento da profundidade dela, para saber aplicá-la exatamente aonde ela deve estar, na hora certa, com a pessoa certa, naquela área da minha vida, e eu vejo os resultados disso, meu irmão, aí, tchau, Fórmula 1, tchau, feira. Se a feira, tem feira na quarta. Não é como a feira de domingo. Verdade, infelizmente não é. Mas, fazer o quê? Eu tenho que escolher o que é melhor. Você comer o pastel da feira e a vida às vezes fica igual um pastel? Ou você ter uma vida de conquistas, de crescimento,
de alegria, no meio de uma grande confusão, no meio de situações difíceis que machucam a nossa alma, vem aquela dor, aí você pega e começa a falar com Deus, e Deus começa a trazer os textos que você aprendeu em escola bíblica, em seminário, em culto, aí começa a encher tua mente, e aí você descansa no Senhor. Por quê? Porque você lembra quem é Deus, os atributos de Deus, as promessas que são destinadas para a tua vida, as promessas que independem das suas atitudes, as promessas que dependem das suas atitudes. Quais são elas? Como distingui-las? Tudo isso se aprende em escola bíblica. E aí, eu não sei, aí a aflição toma o meu coração. E aí eu me desespero. Não sei se eu corro para lá ou se eu corro para cá. Não sei se eu largo da igreja ou se eu fico na igreja. Não sei se eu mudo de bandeira de igreja. Não sei, eu não sei. Por que você não sabe? Porque não tem o conhecimento. Por que Jesus venceu Satanás? Porque ele disse, está escrito. Ele tinha o conhecimento. As tentações vêm. Uma das maiores tentações hoje, sem medo de errar, porque eu passo por essa pressão. Ativismo. Ativismo. Encher a agenda com atividades. É o maior desafio hoje, é esse. Ativismo. Bom, Jesus, ele poderia ter abraçado muitas coisas que Satanás ofereceu ali. Se você se colocar no lugar, é difícil. Imagina você, um desempregado, e alguém falar assim, olha, você não precisa ir na igreja, porque eu tenho um emprego para você, mas é à noite, todos os dias à noite e no domingo o dia inteiro. O que vai acontecer com você? Você não frequenta mais igreja. É a proposta de emprego, você vai ganhar 3 mil reais, você não está ganhando nada. Você vai ganhar 3 mil. Aí você fala assim, 3 mil, tá bom, 5 mil, tá bom? 10 mil, tá bom? Ou então vai prestar concurso, porque aí 15 mil, né? Você vai ganhar uma grana que vai te deixar tranquilo. Quantas propostas você já recebeu? Eu recebi. Eu recebi proposta de ganhar o dobro que eu ganhava em Campinas. E eu ganhava muito em Campinas. Para eu não sair de Campinas. Quando Deus disse, saia. Foi laço do bicho. E é gostoso, né? É gostoso ouvir. A pessoa que me ligou, ela não falou assim, Maurício, larga a mão de ser bobo. Esse negócio de chamado de Deus é tolice. Você acha que a pessoa falou isso para mim? Não, ela não falou assim. Satanás, ele sabe como seduzir. Então, como é que ele fez? Uma pessoa liga. Como é que vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem? Fiquei sabendo que você está saindo de Campinas. Estou. Então, a gerente lá falou e tal. Você me permite falar algumas coisas para você? Permito. Então, nós estamos muito contentes com o seu trabalho. Até então, realizado a favor do pessoal que trabalha aqui. Eu não sei se é possível mudar isso, mas eu tenho uma proposta para você. Aí eu falei, deixa eu ouvir, né? Eu falei, fala, qual é a proposta? A minha gerente teve a permissão de negociar com você até certo ponto, mas agora eu tenho toda liberdade de negociar com você. Eu falei assim, eu fico muito feliz de ouvir isso, de saber que vocês têm interesse na minha atividade profissional. Aí ele falou assim, pois é, você me apresenta a declaração do seu imposto de renda e a Motorola paga o dobro do que você ganha. Irmãos, eu ganhava bem, muito bem. Eu falei assim, olha, o senhor não tem noção do que o senhor está falando. Ele falou assim, não, eu tenho sim, porque já me falaram que você trabalha das 7 da manhã às 8, 9 horas da noite, todos os dias, e você não tem intervalo para almoço. Então eu fiz o cálculo de quanto que você cobra por paciente, pelos meus funcionários, e eu sei que você ganha muito bem. E eu te ofereço o dobro. Eu achei esquisito até.
Ele falou assim, e agora? Ficou tentador? Deu vontade de falar, sai! Mas eu falei para ele assim, olha, eu me sinto lisonjeado, eu fico feliz de ouvir tudo isso, mas é uma decisão que eu não volto atrás. Aí ele falou assim, a minha gerente disse que você estava fazendo o quê? Um trabalho missionário. Essas coisas não se discute. Eu só posso te dizer o seguinte, Maurício, eu não te entendo, porque eu gostaria de ganhar o que você vai ganhar. Então eu ia ganhar mais do que o diretor da Motorola, um dos diretores da Motorola. Nem sei por que desse valor. Mas eu disse, não. Mas por que do não? Porque eu não gosto de dinheiro? Porque eu não poderia pegar esse dinheiro e investir na minha família, na igreja, em tantas outras coisas? Lógico que não é isso. Questão de convicção. Mas a convicção não vem em um dia. A convicção vai sendo construída. Estão entendendo, irmãos? Através da palavra de Deus. Ela vai sendo construída. Quem nós somos, a nossa identidade, os frutos dessa mudança de vida. Eu não posso só conhecer de ouvir falar, eu tenho que experimentar. Estão entendendo, irmãos? Do contrário, nós não abrimos mão das coisas desta vida pelas coisas do Senhor. Eu tenho que ter isso claro dentro de mim. Isso tem que estar enraizado. Isso tem que ter convicção para valer mesmo. Do contrário, as tentações, elas vêm para todos. E aí o que acontece? O cair é do homem. Mas, irmãos, o chamado da palavra de Deus é chegarmos à estatura de varão perfeito. Não é ficar cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Mas é de se apropriar da palavra de Deus, que nos leva a uma vida de santidade. E nesta vida de santidade, nós vamos conhecendo de fato o Senhor. E neste relacionamento com Deus, nós alcançamos a vida plena que Ele prometeu para nós. Amém? É real, irmãos. Isso é real. Isso é real. Isso aqui também é real. Só que não é o arcanjo Miguel que está fazendo coisa lá. E aí? Pega mesmo assim? Existe, eu não vou nem dizer onde, para não virar tentação para vocês. Existe uma pessoa aqui nessa região do sul de Minas, que ela está uma vez por mês numa cidade aqui perto. Ela vem de uma cidade relativamente longe. Ela faz cirurgia espiritual. Eu conheço uma pessoa que quase não andava mais. O cara corre e joga bola. Hoje, nesses dias aí. Conhecido meu. Foi lá. Sabe o que ele é? Cristão. Mas sabe o que ele falou? Quando ele me contou que ele foi lá, eu falei assim, o quê? Ele falou assim, Maurício, nenhuma igreja resolvia o meu problema. E lá eu encontrei solução. Sabe como é que o discurso dele agora? Por que você vai me dizer que não é de Deus? Eu falei, por quê? Porque, meu caro, as manifestações espirituais não acontecem só do reino da luz. Mas manifestações espirituais também vêm das trevas. Agora, a fonte te leva ou para a vida eterna, ou para uma vida de condenação. Você prefere ter os seus joelhos íntegros e você perder a sua salvação, do que você entrar no reino de Deus de joelhos, porque a palavra de Deus diz que se um olho te faz pecar, entre com um só, não é isso? Não é isso que fala? Olha aí, ele vacilou na palavra. Então, irmãos, eu estou mostrando para você, não é para você sentir ameaçado, agredido, é a realidade da vida, irmãos, mas o Senhor é real. O Senhor é real e Ele quer que as coisas dEle, aquilo que Ele planejou para você, seja real na sua vida. Não seja um religioso. Religião não salva ninguém, não leva ninguém para uma vida legal. Religião é muito chata, eu já fui um tremendo religioso. Me lasquei.
Mas larga a mão de religião, vai buscar o Senhor. Porque o Senhor, Ele é Deus. Ele tem o poder nas suas mãos. E a sua palavra é a revelação do caminho a seguir. Não existe dois caminhos da salvação, apenas um. Amém? Mas existem dois, o caminho da vida e o caminho da morte. E a palavra de Deus diz, cada um escolha, né? Mas que em nome de Jesus, você valorize, porque o rei Davi declarou, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Homem segundo o coração de Deus, não é? E daí vai, irmãos, poderia pegar vários trechos da palavra de Deus, mas nós não temos alegria mais, eu e a pastora Cris, senão eu ia apresentar para vocês uma jovem, hoje já uma senhora, jovem senhora provavelmente, andou com a gente um tempo. Ela era tremendamente usada por Deus, profeticamente falando. Mas sabe como é que ela era usada? Ela abria a palavra de Deus, ela orava antes, ela abria a palavra de Deus, e ela pegava o trecho daquela palavra e aplicava na nossa vida. Ela ia trazendo as revelações na palavra. E ela vinha para cá, ia para lá, ia para cá. E tudo que ela falou, pelo menos para mim, tudo que ela falou aconteceu exatamente. E ela falava assim, eu agradeço a Deus, porque eu tenho um receio tão grande de falar coisas que não é da parte de Deus. Então Deus me dá a palavra, eu leio a palavra para a pessoa e depois Deus começa a me dar a contextualizar essa palavra na vida da pessoa. Então, irmãos, esta palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Paulo diz, é a espada do Espírito. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, revelado nesta palavra. Amém? Cristo liberta. Amém, irmãos? Cristo liberta. Não são anjos que libertam, Cristo liberta. Anjos são mensageiros do Senhor. Eles cumprem a vontade do Senhor. Eles vêm pela ordem do Senhor. Nós não intercedemos para anjos. Por quê? Porque, como eu disse de manhã, todo anjo que se revelou a um homem sobre a terra, o homem entendeu que vinha da parte de Deus e se prostrava diante do anjo. O que o anjo falava? A primeira palavra, se ponha de pé. Por quê? Só se reverencia um, que é o Senhor. Amém, irmãos? Então, alerta a igreja. Alerta a igreja. Irmãos, muitas coisas estão acontecendo dentro da nossa cidade no que diz respeito a questões espirituais. Muitas coisas. Muitas pessoas dentro de igrejas estão desanimadas. Estão assim sem propósito, sem entendimento, o que deve fazer, o que ele deve ser, né? Então ele fica desmotivado, não tem motivação para a leitura da palavra e vida de oração. Essa pessoa está apagando na sua fé. Então, entenda o valor dessa palavra. Jesus é o maior exemplo para nós. Né? É o maior exemplo. Leia, se aplique, se envolva, venha, valorize o ensino da palavra, irmãos. Nós não fazemos escola bíblica porque nós temos insônia, acordamos muito cedo do domingo, então já que é assim, então vamos fazer alguma coisa na igreja. Não, não é isso, porque se a gente acordasse cedo, tem muita coisa para fazer no domingo, mas nós temos que ter um dia separado para o Senhor, amém? Tá certo isso? É bíblico isso? Hã? Um dia de descanso? Está escrito? Está escrito ou não? Tá, não tá? Você quer guardar o sábado, guarde. Não tem problema. Para mim não tem problema. Mas não guarda o sábado, não guarda dia nenhum, está errado. Um dia de descanso
é o dia de adoração ao Senhor. Não é dia de ficar trabalhando, não é dia de ficar fazendo outras coisas, a não ser priorizar aquilo que o cristianismo entende que é o centro, adorar o Senhor. Amém? Se você fizer assim, a palavra diz que você prosperará em todo o seu caminho. Aquele que guarda e pratica a palavra do Senhor prospera em tudo o que faz. Está escrito. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Amado Deus, sulicanta labachai. Não existe nenhum outro que se compare a ti, Senhor. Rica lamastuyamanai. Não existe grandeza e nem majestade que alcance a sua, Senhor. Tu és o Rei dos reis, conforme a tua palavra diz. Tu és o Senhor dos senhores. Senhor, a tua autoridade está acima de todas que existem sobre a terra. E nós somos gratos por quem perfeito que somos, ó Pai. O Senhor nos coloca na tua presença. E nós sabemos que só é possível isso porque o sangue do Senhor Jesus foi derramado ali na cruz do Calvário. Esse sangue que nos purifica de todo o pecado e, portanto, a condenação, o jugo que estava sobre a nossa vida foi quebrado. Louvado seja o Senhor. Porque, Senhor, nós não somos mais, Deus, escravos do pecado, mas nós fomos libertos, livres para adorar o Senhor. Para viver a vida que o Senhor planejou para nós, aleluia. Mas mais do que isso, Senhor, porque esta aí o Senhor já nos garantiu, mas nós continuamos sobre a terra, para sermos testemunhas, aonde nós passarmos, de que existe uma nova vida. E esta vida tem se manifestado na minha, esta vida tem se manifestado na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja, Senhor. Nós somos gratos pelos frutos das tuas misericórdias, da tua graça, do teu amor e do teu poder a favor da nossa vida. Nós somos gratos, Deus, porque esta superabundante graça tem nos transformado dia após dia, Senhor. Louvado seja o Senhor, quando Satanás vem nos acusar, vem apontar as nossas falhas. Nós lembramos, Deus, que nós não prestamos contas para o inimigo da nossa alma, mas nós prestamos contas para o Senhor, porque só o Senhor pode nos perdoar. Aleluia! Portanto, Deus, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre esta igreja. Refrigera a alma, Senhor, do teu povo. Revigora as forças, o ânimo, a disposição. Meu Deus, em nome de Jesus, levanta o abatido, fortalece, Senhor. E, Senhor, fortalece, Senhor, os passos daquele que tem, Senhor, passos vacilantes. Faz ele dar passos firmes. Faz ele andar no Senhor, na tua palavra. Entendendo que, Senhor, andando na tua palavra, a vitória vem. A vitória sempre vem. Aleluia! Glórias a ti, Deus. Quem nós poderíamos buscar a não ser o Senhor, meu Pai? E queremos te agradecer nesta noite, porque o véu do santuário se rasgou. Nós podemos permanecer na tua presença. Não existe lugar melhor do que esse. Lugar de aconchego, lugar de paz, lugar de segurança, lugar de proteção. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Não existe riqueza nessa terra que se compare a essas riquezas celestiais, Deus. Porque elas são passageiras, momentâneas, finitas. Mas aquilo que vem do Senhor é eterno. Glórias a ti, Senhor. Somos gratos, Deus. Somos gratos. Aleluia. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém, irmão?